A 13 de maio, na cova da Iria, no céu aparece a Virgem Maria. Bom dia, eu me chamo Maria do Carmo Surinho Celebrini, tenho 66 anos, sou católica e de família católica. Cheguei no Laranjeira em 71, onde completei 14 anos. Era um bairro que não tinha nada, cheio, só tinha mato e poucas casas. O Valdo, eu namorando ele falou assim, perguntou à minha mãe sobre o catolicismo, como que era assim, era o catolicismo. Então, ele, como conhecia o padre franceses, o padre Carlos, o padre Ernesto, ele já conhecia, que ele já estava ajudando nessa igreja na Mangueira, na obra. E ele falou com o padre sobre a minha família, que era católica, que lá não tinha nada no bairro. Aí o padre falou que queria fazer uma visita, o padre Carlos, que ele, Vivaldo, vou lá visitar. Aí quando ele foi lá visitar, aí o meu marido falou assim, você pode celebrar uma missa aqui no Laranjeira? Aí ele falou assim, tenho que falar com o bispo. Aí o padre Carlos comunicou o bispo e teve a missa lá, onde eu morava, que era não foi na minha casa, foi na casa do seu Tião, a primeira missa lá, foi na casa do seu Tião, porque não tinha espaço na minha casa. E foi celebrada a missa, e a partir daí os padres franceses, que era lá da paróquia Santa Luzia, eles começaram, o padre Ernesto veio, aí começou a iniciar, falando que eu tinha que dar catequese. Aí eu comecei a dar catequese já depois, não foi logo no início, se passou ainda um ano, entendeu? Que também iniciaram o Circo Bíblico em 76. O primeiro Circo Bíblico foi a minha mãe e a dona Neném, dona Ana, essas poucas pessoas que iniciaram, mas com apoio da igreja da Mangueira, de São Vicente, a dona Maria. Ela veio dar apoio, orientar, e foi no início, elas iniciaram. E em 77 eu casei, e a partir daí eu comecei a dar catequese. Eu fiz a primeira turma de catequese, que foi só 3 catequizandos que fizeram a Eucaristia. Um foi filha do seu Tião, Sebastião, que é o tio da Aderaldo. E começou o Circo Bíblico. Aí também vinha a Clara da Diocese, que ela era coordenadora da catequese, dar apoio, fazer reuniões, entendeu? Depois teve a segunda turma, que eu não só estou lembrando das datas. A segunda turma, já o filho da Varlene participou, o Eduardo, né? E a Beis, essas pessoas, a Beraldo, tudo participaram da turma. Só não tenho foto dessa época. E teve o meu casamento, que foi o primeiro casamento lá também, que foi assim, no pátio, meu pai arrumou no pátio. E também foi construído também, que eu não falei no início, a salinha. Porque assim, eu dava aula em casa e o Vivaldo se interessou para fazer essa salinha para ser celebrada a missa e eu alfabetizar, continuar alfabetizando. Aí o Vivaldo com meu pai e meu tio construíram a salinha com muita dificuldade, essa salinha. Essa salinha ficou sendo uma salinha para celebração de missas que durante uns 4 anos, que eu me lembro assim mais ou menos, foi celebrada ali. E os padres franceses e o Circo Bíblico, depois a dona Neném não pôde continuar, aí ficou a minha mãe, aí foi onde a Varlene continuou com a minha mãe participando, e elas iam a estudos lá na Alvorada, reuniões com o Padre Ivo, entendeu? Só que depois eu não poderia continuar essa comunidade lá na salinha, porque não pertencia, assim, eles que estavam atuando lá não pertenciam à paróquia de Cabo Sul, né? Pertencia à paróquia de Santa Luzia. Gonçalves, eu sou moradora do Jardim Laranjeiras, próximo da comunidade São Pedro. Hoje estou na comunidade São Jorge, mas eu fui membro ativo no início da criação da comunidade São Pedro. Então, quando nós compramos o terreno, foi comprado no final de 1980, novembro de 1980. Em 81, foi para fazer a cerca de arame farpado, para poder pararem de botar os bois lá dentro. Então, os homens começaram a cortar o terreno na mão, porque não se conseguia máquina na época. Quem tinha não emprestava. Então, eles começaram a cortar na mão, plainar mesmo na mão. Teve 2 missas campais.
A primeira não foi nem fotografada, a segunda, em 1982, foi tirada foto no mês de junho, lembra até, foi mês de julho, que foi feita a segunda missa campal. E nesse ano já estava começando a cavar o terreno. Em 83 se iniciou a construção dos alicerces. E neles cavar as sapatas, para começar o alicerce, que era muito grande, na primeira sapata foi encontrado a famosa chave, bem funda. E aí quem estava cavando sapata era Vivaldo e seu Sebastião, conhecido como seu Tião da Geladeira. Eles que estavam cavando essa sapata encontraram essa chave. Então essa chave virou um símbolo, né, da comunidade hoje. E aí foi se começando a fazer com muita luta, muita dificuldade aquele alicerce. E nisso o padre Patrício, que já estava aqui, ele disse, não, eu vou conseguir uma ajuda para vocês. E ele foi ao Dom Adriano Hipólito e Dom Adriano deu o telhado. Aí foi onde se pôde cobrir. As janelas, os vasculhantes que tinha, quem conheceu sabe que eram os vasculhantes grandes, foi doado para o senhor chamado Seu Joaquim, que é como tio era da família da Simone, mãe do Pedro Henrique. Esse Seu Joaquim ajudou muito, muito, muito na construção lá. Então, aí, dessa época em diante, que já tinham levantado, conseguiram botar o telhado, e o padre Patrício foi na terra dele, e quando ele ia para lá, quando ele voltava, ele trazia dinheiro de lá para ajudar as comunidades, na Irlanda. Ele trouxe dinheiro e fez a aguada do chão da igreja. Foi quando também já estava se pensando em construir a casa do caseiro, que o padre Patrício também ajudou muito. Quando foi em 1984, a Cal já estava dando a crisma. Antes de encerrar a crisma, já era 1985, o padre Patrício decidiu que a crisma paroquial seria lá. E nós ficamos em pânico, porque como nós iríamos fazer? Então os homens começaram a fabricar bancos comuns, para o povo poder sentar. E o padre Patrício convocou a catequista da época aqui, que a crisma ia ser lá. E a Cal teve que parar com a crisma. A Cal não pôde continuar com a crisma. Faltava mais ou menos 3 meses para encerrar a crisma. E a Cal me passou. Eu tive que assumir essa responsabilidade de terminar aquele restinho com a turminha que tinha lá de crisma. Então, aí essa crisma foi quando o Dom Adriano, foi em 1985, o ano que houve a crisma lá. E meu filho, que nasceu nesse período, já estava com 4 anos. Então, até aí foi tudo bem. Depois de 1985, já tinha alguns grupos que foi criado na Cal, como ela já citou, e continuou esses grupos. Aí surgiu uma chamada Ação Operária Católica, que começou a atuar ali também, e tinha o Círculo Bíblico, foi se fortificando tanto, e foi crescendo tanto o número de mulheres, de pessoas, que nós dividimos o Círculo Bíblico em 2. E nisso nós tentamos para escolher o nome do padroeiro. Quando já tinha cobertura, tudo, vamos escolher o nome do padroeiro. E a questão era 3 padroeiros. No fim, por causa dessa chave, São Pedro ganhou para padroeiro. E aí ficou São Pedro. E todo mundo gostou, né? A Patrícia aprovou. E ele era muito atuante com as comunidades que estavam iniciando, eram poucas, na época eram umas 3, 4 que começou quase na mesma época, e uma comunidade ajudava a outra. Os homens trabalhavam na nossa comunidade, depois eles iam para as outras comunidades ajudar no sábado e ajudar em outras comunidades na composição das obras. Florinho cercada de luz, visita Maria, Mãe de Jesus. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. A Virgem nos manda